E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou Vanderlei Fornari e sejam bem-vindos ao canal Mostra HQ. No vídeo de hoje vou apresentar a saga completa da minissérie Idade das Trevas, que foi lançado pela Marvel no ano 2021 e nos apresenta uma realidade em que o planeta fica sem energia. É um mundo novo a ser construído a partir disso. Se você é novo no canal, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho, comente sobre o vídeo, isso ajuda demais no nosso crescimento. Então, sem mais demora, vamos para a história. A história começa em uma sexta-feira normal, com uma reunião na casa da família Parker. Peter e Mary Jane e seus amigos Luke Cage e sua esposa Jessica Jones com a filha Dani. Eles comem pizza e Mary Jane comenta a Peter que sua filha May está no teto outra vez, no momento em que algo terrível parece acontecer, pois todos com sentido de aranha sentem simultaneamente um perigo, como algo jamais pressentido por esse sentido. Outras pessoas também pressentiram algo grandioso, e não somente um tremor normal. A garota da lua, com sua mente brilhante, observou padrões em suas medições e saiu disparada a bordo de seu dinossauro. Telepatas poderosos, Charles Xavier e Jean Grey, pressentiram o despertar de uma mente muito mais poderosa que eles jamais haviam sentido. E outra mente maligna também percebeu o despertar, End Sabanur, e ele ansiou por esse poder. Peter Parker não consegue saber com que ameaça eles estão lidando, e parte para encontrar Red e Sue Richards, no momento em que as duas mentes mais inteligentes do planeta adentram o edifício Baxter, a Garota da Lua e Valeria Richards. Ambas haviam chegado a um consenso de que não se tratava de um terremoto normal, e sim do fim do mundo, pois algo atacava do interior do planeta. Eles são interrompidos por uma figura que geralmente se mantém apenas inerte aos acontecimentos, o Ato, o Vigia. Ele então dá a péssima notícia a todos de que as garotas têm razão e que o mundo está prestes a acabar, e conta a história do que está ocorrendo. Seu relato fala de uma máquina criada 10 bilhões de anos atrás, chamada de Aquele que Desfaz. Seu propósito era acabar com ameaças cósmicas, protegendo o universo, inclusive sumindo com buracos negros. Mas depois de tanto consumir escuridão, a máquina se corrompeu e começou a destruição de planetas. Até galáxias inteiras ele consumiu, e somente foi parado quando o Tribunal Vivo o derrotou, deixando inerte, colocando-o para dormir no interior de um planeta há pouco tempo formado, a Terra. Então o Vigia avisa que agora essa máquina está acordando, irá rasgar esse planeta e destruir muitos outros mais. Então os heróis tomam a decisão de enfrentar essa ameaça, formando uma equipe com habilidades específicas para enfrentá-la. O Visão, Feiticeiro Escarlate, Doutor Estranho, Mulher Invisível e o Coisa. Doutor Estranho cria um portal para levá-los até o núcleo do planeta, e então eles se deparam com um gigante imponente, porém, que não dá o mínimo de atenção para os heróis que ali estão. Continua com a destruição das rochas no interior do planeta. Seus golpes são colossais, e se não fosse o escudo da Mulher Invisível, todo o grupo teria sido esmagado por rochas. O tremor é sentido por todo o globo terrestre, causando destruição e morte. Wakanda é quem mais resiste, pois os alicerces da cidade construídos sobre um resiliente vibrânio, mas outras nações não têm a mesma sorte, inclusive a submersa e lendária Atlântida. Grupos de heróis espalhados pelo mundo, como os Vingadores e X-Men, tentam salvar o máximo de pessoas que conseguem, enquanto que no centro da Terra, os heróis tentam uma batalha, mas não tiveram a menor chance. O Coisa foi o primeiro a ser desintegrado por um disparo da máquina destruidora. Feiticeiro Escarlate, na sequência, também sucumbiu. Então o Visão, em um lapso de raiva, invade a cabeça daquele que desfaz e consegue atrasar o seu avanço em alguns segundos. Mulher Invisível consegue proteger o Doutor Estranho por alguns momentos, até ele encontrar uma dimensão que não havia eletricidade, pelo fato de um grande pulso eletromagnético estar sendo emitido constantemente. O Mago Supremo abre um portal para que o pulso venha para a nossa dimensão. No momento em que o ser percebeu o que o Doutor Estranho estava tentando fazer, ele o ataca, atravessando o escudo da Mulher Invisível e perfurando o peito do Mago, mas ele havia conseguido impedir a máquina. Em seu último suspiro, ele cria um portal e envia Sue Richards de volta, salvando sua vida. Porém, ele não teve forças suficientes para fechar o portal que liberava o pulso eletromagnético, e com ele morto, o portal se manteve aberto, eliminando toda a energia do planeta, incluindo tudo que necessitava de energia para funcionar, como o traje do Homem de Ferro, que colide uma aeronave arrancando uma de suas pernas e cai em queda livre. Vidas artificiais também param, equipamentos que mantinham pessoas vivas. O Homem-Aranha despenca de um prédio, pois seu lançador de teia também não funcionou mais. Ele corre desesperado, pois o prédio que ele mora desmoronou com sua família dentro. Mas quando tudo parecia perdido, ele vê sua pequena filha sustentando um bloco de concreto, mantendo Mary Jane e outras pessoas vivas embaixo dele. Agora vemos o Homem-Aranha falando que esses foram acontecimentos de 7 anos atrás. Depois disso, o mundo foi reconstruído e se sentia orgulho de que fizeram, pois na sequência,
veio o apocalipse. Quando o mundo caiu na escuridão, a população mundial colapsou. O caos tomou conta, houve guerra por recursos, por ideologias, isso resultou em bilhões de vidas perdidas. Mas a luz se mostrou presente na perseverança dos heróis na Terra, que fizeram o que sabem fazer de melhor: salvar vidas. E nessa situação faziam isso mostrando que não havia necessidade de confronto, e com a força telepática principalmente do professor Xavier, unindo mentes, passaram mensagem de paz e união, e então as coisas melhoraram. E o mundo melhorou. Peter Parker brinca com sua filha, e em seu relato o mundo ficou um lugar muito decente para se ter uma família. Com a população reduzida e o planeta sem as grandes indústrias e demais situações poluidoras, a humanidade foi se afastando de grandes problemas que ameaçavam colapsar, e o mundo transformou-se em grandes cidades, onde havia apoio coletivo e todos esses novos centros ligados pelo poderoso telepata, o professor Xavier. O centro do novo mundo era Wakanda, onde grandes inovações eram criadas, e mentes brilhantes eram ligadas entre si pela telepata Jean Grey, Lunella Lafayette, Tony Stark, Valeria Richard, T'Challa, Nadia Van Dyne, Amadeus Shaw, inclusive o vilão perverso de outrora, Victor Von Doom, o Doutor Destino, que juntos desenvolveram muitos avanços, como novas fontes de iluminação, conservação de alimentos e diversas outras coisas. Ao redor do centro da cidade, foram tecidas teias, como forma de alarmar algo ou alguém que pudesse se aproximar com más intenções. E nessa noite, o alarme silencioso feito pelas teias é sentido pelo Demolidor, que é um dos vigias de um dos lados da cidade. Ele não se preocupa, pois no local que os invasores estão, possui uma ótima equipe para interceptá-los. Estou falando de 4 indivíduos especialistas nessa função: caçadores natos formados por Blade, Wolverine, que nessa realidade era Laura Kinney, e sua clone Gabrielle Kinney, e a caçadora de monstro Elsa Bloodstone. Eles detectam qual é a ameaça, e Wolverine farreja e descobre que são vampiros e lobisomens. Quando o mundo ficou nas trevas, as criaturas da noite prosperaram, mas nesse momento os caçadores são muito mais assustadores que essa horda. Na caverna que Tony Stark tem uma oficina, ele e Piper ouvem os barulhos da horda sendo dilacerado pelo grupo de caça. Isso parece algo trivial para eles, porém um dos vampiros adentra a caverna, mas antes que pudesse atacar, teve sua cabeça decepada pelo escudo do Capitão América. Eles se abraçam, pois há tempos ele não aparece em Wakanda. Comenta que está atualmente na Europa. Tony questiona como vão as coisas lá. O capitão diz que estão precisando de ajuda de Stark, e o chama para dar uma volta e conversarem. Os dois caminham pela floresta, e Tony conta que à noite fica imaginando máquinas em seu pensamento, mas que jamais poderá colocá-las em funcionamento, e pergunta se o capitão está ali para pedir que entre em guerra com a Europa. Mas Steve fala que não, e que existe uma maneira de colocar todas as máquinas que ele imagina para funcionar, e fala a Tony que quer lhe mostrar algo. Então ele abre alguns arbustos e a figura do Apocalipse aparece, junto a uma horda de vampiros, e o seu mestre Drácula. Rapidamente Tony retira uma granada de luz e a arremessa, matando todos os sanguessugas, ou melhor, quase todos, já que Drácula é mais rápido e mais forte que os vampiros normais. Ele se esquiva da arma e agarra o Homem de Ferro pelo pescoço. Ele pede ajuda ao Capitão América, mas o que recebe é um golpe, deixando Tony desacordado, e revelando na verdade ser Mística e se passando por Steve Rogers. Eles se teletransportam de volta para a Europa. A confiança na nova nação era muito grande, que não deixou enxergarem o perigo crescendo. Na Europa, Tony se vê frente ao Louvre em Paris, percebe uma civilização avançada e construída a partir da vontade do Apocalipse. O vilão diz que precisa da mente de Tony e que deve trabalhar para ele. Stark diz que se recusa a trabalhar para ditadores que fazem escravos construir estátuas de si próprio. Sabanur questiona Tony se o metal que já fez parte de sua armadura também não vinha de mineração de escrava, e fala que a evolução tem como característica usar e destruir, mas que precisa ser feito para que a civilização não fique estagnada. Apocalipse, na verdade, só se importa em salvar a raça mutante, mas ele sabe que a inteligência de Tony Stark é necessária para seu propósito final. Então, ele leva Stark até um local que possui eletricidade, onde estão trabalhando Reed Richards e Ironheart. Ele fica impressionado, pois achou que eles estivessem mortos. Então, ele questiona se estão trabalhando obrigados. Mas a resposta do Senhor Fantástico é serena em dizer que estão ajudando o Apocalipse. Tony também não entende como eles conseguem gerar energia, porque a gaiola de Faraday necessitaria de algo com uma força de um ímã gigante para repelir o impulso. Então, ele percebe que não seria um objeto e sim uma pessoa. A cena de Magneto sendo usado como um repelente vivo para o pulso é no mínimo chocante. Apocalipse sempre foi uma ameaça, mas os heróis não faziam ideia do quão perigoso ele era. Então, mais um aliado de Sabanur aparece, Killgrave, o Homem Púrpura. Ele então controla a mente de Stark, assim como fez com os demais heróis que estão a serviço do vilão. Apocalipse sentiu quando aquele que desfaz acordou e tocou sua mente, e agora ele quer esse poder a todo custo, nem que seja necessário sacrificar o mundo para isso.
Em Wakanda, no jardim de casa de Peter Parker, as crianças fazem uma brincadeira de tomar chá. Tocha Humana aquece uma chaleira para as crianças. Luke Cage e Peter conversam e tudo parece bem, até o momento da chegada de Jessica Jones, e eles percebem que algo ruim aconteceu. Na caverna de Tony, Piper fala a Wolverine e Blade que Steve apareceu, e ele e Stark saíram para conversar e não voltaram mais. Wolverine percebe que não era o Capitão América, e sim a Mística. Eles saem disparados até o local onde o Homem de Ferro sumiu. Laura e seu grupo enfrentam uma horda de seres a noite anterior num local totalmente oposto a esse. Isso ficou claro que era apenas uma distração, e também pelo cheiro eles já sabiam quem havia levado Tony. Reunidos em volta do trono do Pantera Negra, os heróis discutem sobre o sequestro de Tony Stark. Dr. Destino teme pela cidade, pois Tony é uma mente brilhante para criar armas, e se Apocalipse estivesse pensando em usá-lo, eles teriam sérios problemas. Eles não chegam a uma conclusão, alguns querem um ataque iminente para resgatar Stark, outros querem cautela, até que o Pantera Negra propõe uma ideia: mandar o mutante Mercúrio para avaliar a fortaleza de Apocalipse. Iria entrar e sair sem ser notado, mas ele acabou vendo o inevitável: seu pai aprisionado e sendo usado por Apocalipse. No impulso de filho, parte para resgatá-lo, mas uma defesa criada pelo Dr. Octopus fritou o mutante, deixando-o inconsciente. Apocalipse então teve a ideia de enviá-lo de volta, e assim ele chega até Wakanda. E quando os heróis percebem que algo está errado, ele ataca. Com uma velocidade extrema, ele quebra o pescoço de Okoye, e os outros tentam detê-lo, mas ele se esquiva dos golpes e com uma lança perfura as costas de Tocha Humana. E quando ele investe novamente, Jean Grey consegue acessar sua mente e o coloca para dormir, mas Tocha Humana, ferido, não consegue conter seus poderes e sai do controle. O calor emanado por ele é semelhante ao do Sol em sua órbita. Então, chorando, Sue abraça seu irmão enquanto ele libera todo o calor de dentro dele. Os heróis não foram incinerados graças ao escudo da Mulher Invisível, mas ela não consegue salvar seu irmão, que vira pó. Deitado na cama com alguns ferimentos, Mercúrio se desculpa pelo acontecido, e todos descobrem que ele estava sob o controle do Homem Púrpura, e revela que Apocalipse possui uma pirâmide com energia, pois seu pai, o Magneto, está preso repelindo o pulso eletromagnético. Ele fala das mentes brilhantes que estão servindo em Sabanur: Henry McCoy, Tony Stark, Reed Richards e seu filho Franklin. Sue, ao ouvir o nome de seus marido e filho, que ela achava que estavam mortos, sai disparada. A força-tarefa de invasão seria montada imediatamente para o ataque. Na França, Apocalipse pressente que seus inimigos estão vindo e pergunta a uma criatura se está pronta. Trata-se de um ser híbrido entre Venom e Carnificina. Na costa de Wakanda, um enorme navio que já foi um porta-aviões, comandado pelo Noturno, Colossus e o Homem Múltiplo, traz milhares de refugiados. A enorme embarcação, com uma vela, é impulsionada por ventos criados pela mutante Tempestade, que avisa a todos os tripulantes que chegaram à África. Ela beija seu marido, o rei T'Challa, fala que a bordo possui mais de 1.200 refugiados, e muitos mais ficaram em Portugal. Ele diz que deverão recebê-los também. Enquanto Apocalipse se mostrar uma ameaça, vai receber todos os europeus que quiserem seu abrigo. Nisso a filha dos dois chega correndo. Ororo diz não ter visto Okoye. Então chegam mais heróis que estavam prontos para ir confrontar Apocalipse. E Pantera Negra fala a Tempestade e conversa com ela a bordo do navio. No navio, Piper atualiza Fury e os outros sobre os acontecimentos e pedem a Nick o navio de sua frota para ir ao encontro do Apocalipse. Mas ele fala que se partirem correm o risco de serem interceptados no meio da viagem. Pantera Negra diz que o barco possui um motor a vapor e que Ororo está cansado da viagem e não precisa partir junto, mas ela recusa e diz que se tratando de Apocalipse, eles devem ir imediatamente. O grupo que ia partir se despede, pois a missão não será fácil, talvez alguns não retornem. Tempestade voa, enche as velas com o vento e o navio parte. Fury fala a Peter que o mundo que eles construíram é bom e vale a pena lutar por ele. O navio para a 15 km de Portugal e Ororo está exausta, então o Dr. Destino fala que não devem tratar isso como uma missão de resgate, e sim matar Apocalipse e tomar a Europa. Wolverine questiona se não é ele que quer governar após Apocalipse cair, mas ele diz que se quisesse governar, tomaria Wakanda. Nesse momento, um grito é percebido, e Peter percebe que sua filha e a de Luke Cage vieram escondidas no navio. Elas correm, de algo assustadas, mas a percepção do sentido aranha não foi suficiente para prever um golpe que perfura Nick Fury. Então os Cavaleiros Fantasmas, que venderam sua alma para o diabo enquanto a escuridão tomou a terra, adentram o navio, e os heróis precisam impedi-los, ou então eles irão incinerar a embarcação. Colossus e Wolverine tentam atrasá-los, mas o navio fantasma está próximo, e eles disparam contra o grupo. Mulher Invisível usa seu escudo para proteger a todos, e a costa de Portugal ainda está a 15 km. Noturno se teletransporta para tentar salvar Fury, mas quando tudo parecia perdido, um monstro gigante surge. Era Fin Fang Foom, o dragão milenar montado por Scott Lang, o Homem-Formiga, que ficou preso em sua forma gigante,
já que seu cinto parou de funcionar quando ele estava assim. Eles eram os guardiões do porto, e com um tremendo golpe destrói o navio. Eles vencem, mas uma perca é sentida. Nick Fury está morto. Em Portugal, os heróis enterram Fury, um guerreiro que lutou toda a sua vida e depois que o mundo mudou, passou a transportar e salvar refugiados. Nesse momento, Deadpool chega e de praxe faz uma piada. Só depois é informado que Nick Fury havia morrido. Ele lamenta, pois fala que Fury era um dos bons. Em Paris, Apocalipse questiona Tony se o que ele quer é possível. Stark diz que é preciso ver de perto, então o vilão e os heróis dominados mentalmente vão até o local onde aquele que desfaz está dormindo. Ainda a figura decomposta do Doutor Estranho é mostrada, e Apocalipse informa a todos que ninguém encoste nele, pois apesar de morto, suas proteções de magia continuam ativas. Então, o portal de onde o pulso eletromagnético é emitido aparece. Doutor Fantástico acredita que de dentro dele existe uma estrela de nêutron, emitindo pulso constantemente. Stark pergunta a Apocalipse quanto tempo precisa ser contido a emissão da onda para que ele pudesse tomar conta da mente da máquina viva. E segundo os cálculos de Andy Sabanur, de minutos até 1 hora. Henry McCoy acha difícil segurar por tanto tempo, mas Apocalipse é enfático e pergunta se é possível. O Homem de Ferro acha que não, mas diz que adora um desafio. Em Portugal, Peter não quer continuar a viagem com as crianças, pois acha muito perigoso. Ele questiona a Tempestade quando que ela irá retornar a Wakanda com os refugiados, já que sua ideia é enviar as crianças de volta em segurança. Porém, ela informa que irá ficar e ajudar no ataque a Apocalipse, pois de nada adianta salvar as pessoas e deixar um ditador como ele no trono. Wakanda também está em perigo. Noturno e Colosso concordam em irem juntos também. Peter está nervoso com sua filha, porque ela desobedeceu às suas ordens, e agora se colocou em perigo. Mas o Doutor Destino fala que se não fosse por ela, eles estariam todos mortos, já que foi ela que deu o alarme. Ele fica nervoso e diz que não vai receber conselhos paternos do Doutor Destino, mas Jessica o tranquiliza e diz que o melhor jeito de proteger os filhos é estar junto deles. Então todos partem para o ônibus de Wade. Eles questionam por que ele é o guia. Ele fala porque já sobreviveu a esfaqueamentos, tiros e a todo tipo de ameaça, e sabe por onde andar. Essa é uma parte cômica da história, e provavelmente é a única que vamos ver. Um ônibus com heróis, crianças, um dinossauro a bordo e um maluco na direção, mostrando os pontos turísticos que ainda resta pela Europa. Eles param em um local mais retirado da estrada principal, montando uma fogueira, e Wolverine fareja algo que está espreitando o grupo, mas não consegue distinguir o cheiro. Blade propõe que caçem a ameaça, mas antes que Laura pudesse se defender, é perfurada por algo com forma de tentáculos. Blade a libertou, cortando com sua espada o tentáculo, mas foi golpeado por outro que ele não previu, e Gabi foi a próxima. O grupo apenas escutou o terrível grito, e Doutor Destino orienta que todos fiquem próximos ao fogo. A filha de Peter Parker diz que não sente nada em seu sentido aranha. Ele sabe que a ameaça pode contornar seu sentido de aranha, mas o inimigo que se apresenta é pior do que ele tinha imaginado. Venom e Carnificina dividindo o mesmo hospedeiro. Ele surge como uma figura ameaçadora, carregando Gabi Kinney perfurado por uma de suas extensões simbiontes. Ele ataca e o dinossauro demônio se joga à frente do grupo e absorve os golpes, abocanhando a criatura e arremessando com violência para longe. Então é retirado os tentáculos que haviam perfurado a Gabi. Ela está com alguns órgãos expostos, mas graças a seus poderes, não está morta. O grupo ataca, e apesar de ter sido pego de surpresa por uma criatura que une dois poderosos vilões em um único corpo, ele não tem muita chance contra os heróis, que começam a derrotá-lo. E Piper, com uma armadura similar à do Homem de Ferro, porém movida a vapor, libera uma rajada incendiária violenta, que arranca os dois simbiontes do corpo dos hospedeiros chamuscados. Tempestade sobe aos céus. Enquanto a Mulher Invisível cria um escudo para proteger o grupo, Ororo lança uma tempestade de raios sobre os dois, fritando-os, e revelando quem era o hospedeiro. Se trata de Milo Morales, e ele fala que sabe o plano do Apocalipse para acabar com o mundo. Sentado à beira da fogueira, Miles conta como ele encontrou Venom. Logo após a escuridão cair, os dois trabalharam juntos para se manterem vivos. Aí chegou Carnificina e os dois simbiontes acabaram dominando Morales. Victor pergunta por que os simbiontes trabalhariam para Apocalipse, e ele revela que o vilão tem como plano interromper o pulso eletromagnético e, com a volta da eletricidade, disponibilizar uma nave para os alienígenas voltarem para o seu planeta, antes que a Terra seja destruída. Em Paris, os gênios pensantes discutem uma ideia de construção de Tony, arquitetada para repelir o pulso eletromagnético, tendo no seu interior o mutante Magneto. Porém, Stark menciona que precisa de adamantium puro, o que dificulta as coisas, já que ele é extremamente raro. Então Apocalipse fala que possui metal e está abaixo deles. Em uma caverna no subsolo, Logan está isolado e com muitas marcas nas rochas. Isso denota que ele já tentou fugir dali muitas vezes. Então uma onda de teletransporte surge, com Apocalipse segurando Ciclope e junto a eles Killgrave.
Scott implora a Wolverine que ataque e que não deixe eles fazer o que estão pensando em fazer. Logan ataca, mas o Homem Púrpura controla a mente de Ciclope e Apocalipse direciona sua cabeça e libera a energia máxima dos disparos óticos, desintegrando Wolverine até os ossos. Depois Apocalipse chega até Tony e joga o esqueleto de Adamantium e pergunta quanto tempo para fazer funcionar. Ele diz que o tempo de trabalhar com os metais e Reed fazer o desconstrutor. Nisso, Dr. Octopus pede para falar a sós com Apocalipse. Os dois caminham próximo ao Arco do Triunfo. Octavius fala em Sabanur que o plano de Tony deve funcionar, porém ele detectou uma falha grave, que seria o fato de que se Apocalipse tomasse a mente daquele que desfaz, possivelmente os poderes de Sabanur não iriam funcionar, e ele não conseguiria sair do corpo da máquina viva, e a única saída seria despedaçar o planeta. Apocalipse pergunta qual era o problema que ele via nisso. Então Octopus fala que é o planeta onde eles estão. Então ele é suspenso pelos poderes do Apocalipse e partido ao meio. O vilão comenta que não pode ter alguém tão esperto por perto. Chegando em Paris, o grupo de heróis não fazia ideia que o mundo que eles haviam construído estava próximo de acabar em poucas horas, mas havia uma dupla improvável que arquitetava um plano. Lunella pensou em algo impensável, e a mente cruel do Dr. Destino concordou que se tudo corresse cirurgicamente como ela planejou, poderia dar certo. No local, o dinossauro demônio e Miles Morales não tinham condição de combater, então eles ficaram para trás cuidando das crianças, que se despediram dos pais. Eles perceberam Dr. Octopus partido ao meio no chão, então como todos sabiam, seu papel no plano era a hora de colocá-lo em ação. Ororo sobe os céus e libera uma tempestade de raios contra a pirâmide do Louvre. Apocalipse tinha quase sua esfera pronta. Pediu para prepararem Magneto e para não pararem de construir, e então ordena Killgrave que libera as celas. Os heróis achavam que sabiam o que iriam enfrentar, mas estavam enganados novamente. Antigos companheiros e amigos agora sob o domínio do Homem Púrpura eram um desafio a se enfrentar, e Dr. Destino fala que isso não muda nada, e que eles precisam enfrentá-los. A batalha é de uma proporção e magnitude impressionante, e no meio do caos, Dr. Destino agarra o Drácula e diz que precisa falar com ele, enquanto que o Grave ordena que seus controlados matem todos. Inesperadamente, uma bala atravessa seu crânio. Deadpool havia matado ele, e meio que atrapalhando o plano original, mas sem o Homem Púrpura o controle mental foi desfeito, e o número de aliados agora aumentou, inclusive na parte de dentro, onde Tony, Senhor Fantástico e Ironheart agora preparavam-se para atacar Apocalipse, e diz que não precisa mais deles. Sua ideia agora é se teletransportar para o centro da Terra e colocar seu plano de evoluir em ação, mas ele não consegue usar seus poderes. É quando o grupo de heróis adentra a pirâmide, e Sue Richards informa a ele que criou um campo de força invisível ao redor do lóbulo frontal do vilão, impedindo que ele acessasse seus poderes. Então Noturno se teletransporta e arranca a armadura protetora dele. Essa era a ideia da Garota da Lua, separar sua mente das habilidades, fazendo uma pequena lobotomia nele, mas Victor tinha uma parte do plano que era só sua, pois achava pouco o que Lunella havia pensado. Então, ele dá a ordem a Drácula, pois o plano do Dr. Destino era acabar com o Apocalipse de uma vez por todas. Ele convenceu Drácula que o plano de Sabanur acabava com o mundo, então o Conde se sentiu traído e aceitou fazer parte do esquema de Victor, e morde Apocalipse para torná-lo um vampiro. Assim, ele de um ser indestrutível passava a ter a fraqueza de um vampiro. E antes que Drácula pudesse se afastar, como parte final do plano em que nem o vampiro sabia, Blade salta sobre os dois e atravessa uma estaca na dupla, e decepa a cabeça dos dois ao mesmo tempo, acabando de vez com a ameaça. Agora chega a parte dos reencontros. Sue com seu marido, pedindo do seu filho. Piper com Tony. Noturno retira Magneto de sua prisão e Scott fala a ele que acabou. As pessoas destroem a estátua do Apocalipse enquanto os heróis vão andando para um novo recomeço, pois não necessariamente o mundo pós-apocalíptico tem que ser ruim. Galera, essa foi a história da Idade das Trevas em uma dimensão diferente. Se você gosta de HQs, gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, comente, deixe seu like que me ajuda muito a crescer. E até a próxima!